Quem nunca se pegou repetindo um hábito, assim, no automático, sem nem saber por quê? Ou parou para pensar no que realmente molda as nossas decisões do dia a dia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no mundo segundo B.F. Skinner, que foi, sem dúvida, um dos psicólogos mais importantes e também mais polêmicos do século XX. E para fazer isso, vamos nos basear na nova antologia das obras dele, para entender como as ideias, que eram super radicais para a época, continuam a nos provocar e a nos desafiar até hoje. Olha, para esse homem aqui, o B.F. Skinner, o comportamento humano não era, sabe, um grande mistério da mente. Para ele, era uma ciência. Ele defendia que tudo, absolutamente tudo, desde, sei lá, o nosso vício em ficar rolando o feed das redes sociais até o jeito como a gente aprende qualquer coisa, podia ser entendido e, mais do que isso, podia ser moldado. E essa jornada dele não começou num laboratório, não. Começou com uma convicção muito forte no poder da psicologia. É isso que está no centro do pensamento dele. Para Skinner, a psicologia não servia só para entender as coisas, ela servia para fazer alguma coisa a respeito. Ele acreditava de verdade que, se a gente conseguisse decifrar as regras do comportamento, a gente poderia usar esse conhecimento como uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para construir um mundo melhor. Para resolver problemas gigantescos como a guerra, a pobreza, a ignorância. Ok, mas como é que alguém chega a conclusões tão, digamos, radicais? A história do Skinner é tão surpreendente quanto as teorias dele. Porque, veja bem, ele não começou a vida querendo ser psicólogo, não. Ele veio de uma área que não tinha nada a ver com isso. Então, vamos lá. Pensa na cena. Em 1926, ele se forma em literatura. Sonho, ser escritor. Só que aí vem o que ele mesmo chamou de anos sombrio, um período de frustração total, onde ele percebe que, nas palavras dele, ele não tinha nada importante para dizer. Imagina o baque. Mas é justamente essa crise que leva ele a uma virada de chave. Em 27, ele descobre os trabalhos do John Watson e do Bertrand Russell sobre behaviorismo. E ali ele encontra o que procurava. Uma maneira de entender o mundo não pela ficção, mas pela ciência. E o que ele faz? Em 1928, ele se matricula em Harvard para fazer doutorado. O detalhe, ele nunca tinha feito um único curso de psicologia na vida. Uma aposta arriscadíssima que não só mudou a vida dele, mas o rumo da psicologia. E foi a partir dessa nova paixão que o Skinner desenvolveu a ideia central, a espinha dorsal de todo o trabalho dele. Um conceito que ele achava tão poderoso, mas tão poderoso, que seria a chave para decifrar praticamente todas as ações humanas. E essa ideia é o que a gente conhece como condicionamento operante. Parece complicado, mas a lógica é simples. Pensa só, por que a gente checa o celular tantas e tantas vezes por dia? Porque de vez em quando a gente recebe uma notificação legal, uma mensagem que a gente esperava, ou seja, uma consequência positiva. A lógica do Skinner é exatamente essa. As nossas ações são moldadas pelo que acontece depois delas. Se algo bom acontece logo depois que a gente faz alguma coisa, a chance da gente repetir aquilo, só aumenta. Esse ciclo de aprendizado é super simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Basicamente funciona assim. Passo 1, a gente faz alguma coisa, tem um comportamento. Passo 2, o ambiente responde aquilo com uma consequência, que pode ser uma recompensa, um reforço. E o passo 3, o nosso cérebro registra essa ligação e a probabilidade da gente repetir essa ação no futuro cresce. É um processo que acontece o tempo todo, nos moldando sem que a gente nem se dê conta. Ah, mas como é que ele provou isso? Bom, o Skinner não tirou essa ideia do nada, não foi achismo. Ele criou ambientes super controlados, o mais famoso deles é a caixa de esquina, para observar o comportamento de ratos e pombos. E o que ele fazia? Ele recompensava os bichos por certas ações e com isso conseguiu medir e até prever o que eles fariam com uma precisão científica impressionante. E foi justamente essa base experimental e, claro, a ideia de que os princípios que valem para um pombo também podem nos ensinar muito sobre nós mesmos, que se tornou um dos pontos mais fascinantes e também mais polêmicos da teoria dele. Ok, com esses princípios bem estabelecidos no laboratório, o Skinner olhou para o mundo lá fora e começou a pensar em como aplicá-los. E um dos primeiros alvos dele foi a sala de aula. E o mais curioso é que a inspiração para tentar revolucionar a educação veio de uma coisa bem pessoal, uma visita à escola da própria filha. Pois é, um dia ele foi assistir a aula de matemática da filha e saiu de lá assim frustradíssimo. Ele percebeu que a professora, claro que sem nenhuma má intenção, estava violando dois princípios que para ele eram fundamentais. Primeiro, o retorno, o feedback não era imediato. E segundo, todo mundo era obrigado a seguir o mesmo ritmo, não importava se um aluno era mais rápido ou mais devagar.
Para a cabeça do Skinner, aquilo era o cúmulo da ineficiência e da desmotivação. E a solução que o Skinner propôs para esse problema está bem aqui, nesse contraste. De um lado, o ensino tradicional, que ele criticava. Ritmo único para todo mundo, notas que demoram para vir e aquele medo de errar, né? Do outro lado, o que ele chamou de ensino programado, usando as suas máquinas de ensinar. A ideia era genial de tão simples. Cada aluno aprenderia no seu próprio ritmo. A cada resposta correta vinha um reforço imediato, um parabéns, você acertou. E o conteúdo era dividido em passos bem pequenos para minimizar os erros. Era basicamente a aplicação direta da ciência dele na educação. Mas para quem acha que a ambição do Skinner parava na educação, não mesmo. A visão dele ia muito, mas muito além. Ele começou a se perguntar, e se a gente pudesse usar esses mesmos princípios, não só para ensinar uma criança, mas para projetar uma sociedade inteira, começando do zero? E essa pergunta, meio maluca, é a questão central do romance mais famoso e, com certeza, mais polêmico dele, chamado Walden 2. A grande provocação do livro é essa. Será que é possível projetar uma sociedade feliz, funcional, através da ciência do comportamento? Seria possível construir uma utopia? Em Walden 2, a vida toda organizada com base na engenharia do comportamento. A educação das crianças, o trabalho, a vida em comunidade, tudo é pensado para maximizar o bem-estar e a cooperação. Mas a ideia mais radical, o ponto que chocou todo mundo, é o seguinte: essa comunidade funciona tão bem porque ela abre mão da ideia de livre-arbítrio. O argumento do Skinner através do livro é de que a gente é sempre controlado pelo nosso ambiente. A única escolha que a gente tem de verdade é se esse controle vai ser aleatório, caótico, ou se ele vai ser planejado para ser bom para todo mundo. Peraí, uma sociedade sem livre-arbítrio? A ideia de controlar o comportamento das pessoas, mesmo que seja para o bem delas, soa e ainda soa como um alarme para muita gente. Não é de se espantar que as teorias dele, principalmente o Walden 2, tenham gerado uma onda de críticas pesadíssimas que continuam até hoje. Os críticos acusaram ele de um monte de coisa. Diziam que o behaviorismo dele ignorava a consciência e os sentimentos, que as conclusões eram baseadas só em animais e não serviam pra gente, e que a ciência dele era fria, que não dava bola para a complexidade da vida humana, para a arte, pro amor. O Skinner, por sua vez, passou boa parte da vida rebatendo tudo isso. Ele sempre dizia que os críticos, na verdade, não entendiam de verdade a ciência que ele estava propondo. No fim das contas, o grande legado do Skinner talvez seja justamente essa controvérsia toda. Ele deixou a gente com um desconforto que faz pensar, sabe? Ele nos forçou a questionar coisas fundamentais. O que é liberdade, afinal? Será que a gente é mesmo autor das nossas próprias vidas? E as ideias dele continuam super vivas por aí, influenciando desde terapias comportamentais super eficazes até o design dos aplicativos que a gente usa no celular todo santo dia. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, que talvez seja a mais importante. Se a gente parar para olhar para o nosso próprio dia a dia, para as nossas rotinas, para as decisões que a gente toma, quanto disso é de verdade uma escolha 100% livre? E quanto é, na verdade, o resultado de uma longa história de ações e consequências que foram nos moldando até a gente se tornar quem a gente é hoje? A obra do Skinner, no fundo, é um grande convite para a gente pensar sobre isso.